queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, um evangelho sensacional. Eu já falei para vocês, é o meu evangelho preferido. Eu gosto do Evangelho de Marcos, é extraordinário o evangelho, muita ação. E hoje nós vamos ver um texto que está no meio de uma discussão entre Jesus e os fariseus. E Jesus está caindo em cima, né? Batendo de tudo quanto é jeito nos fariseus com respeito à tradição, à palavra e todas essas coisas. Então, está lá no capítulo 7, e eu gostaria de compartilhar com você. Quando você tiver tempo, dá uma lida, não só no Evangelho, mas vai lá no capítulo 7, porque tem lições maravilhosas a respeito disso. Os fariseus, eles eram considerados santos, né? Eles eram considerados separados, né? A palavra dá a entender, eram separados no sentido de que eles obedeciam à lei e obedeciam às tradições, não só à lei, mas às tradições. Eles acreditavam na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, mas também nas tradições, e eles obedeciam os dois, e muitas vezes a tradição sobrepujava as escrituras. E eles favoreciam as tradições em vez das escrituras. E tem um versículo que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês que fala justamente, Jesus falando isso. Olha o que Jesus diz, capítulo 7, versículo 9. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado o mandamento de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. A ideia é que vocês estão, mineiro, Jesus está falando para os mineiros, fariseu ali, vocês estão sempre dando um jeitinho, brasileiro, né? Dando um jeitinho de pôr de lado o mandamento de Deus e seguir a tradição de vocês, a fim de vocês obedecerem. A tradição diz isso, o mandamento diz isso. E eles não estão batendo direito. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um jeito de interpretar essa tradição de tal forma que essa tradição acabe dando um apoio para aquilo que eu quero fazer. A gente não faz isso, você não faz isso? Muitas vezes faz. A palavra de Deus é clara a respeito de certo assunto e a gente arruma uma tradução, um comentarista, um pastor para dar uma interpretação, e a gente mesmo faz uma interpretação, alguma coisa assim, que vai fazer com que a gente fale, tá vendo? Eu estava fazendo certo. Era aquilo mesmo que eu estava fazendo. Mas não é. É a interpretação que é o jeitinho que você arrumou de ler aquele texto para fugir dele e fazer o que você quer fazer. Esse é o perigo na nossa vida cristã. Quando a gente lê as Escrituras, tem que tomar cuidado para ler as Escrituras, entender as Escrituras, interpretar as Escrituras corretamente, para a gente deixar de ficar dando um jeitinho para fazer com que as Escrituras falem aquilo que a gente quer ouvir. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam forçando a Escritura de uma forma muito legal, muito jóia, muito bem feita. Eles estavam forçando as Escrituras a falar aquilo que eles queriam ouvir e a fortalecer e enfatizar aquilo que eles estavam praticando e vivendo. E esse é o perigo que todos nós enfrentamos. Por isso que Jesus bateu de frente com eles. Falou: olha, vocês acham um jeitinho de fazer, de colocar de lado o mandamento de Deus para que vocês possam cumprir as tradições de vocês e fazer as tradições de vocês. Elas se tornam mais importantes do que a própria palavra de Deus. E isso não pode acontecer, queridos. Isso não pode. Tradições são boas. As tradições são boas, enquanto elas estão debaixo da palavra de Deus. Mas quando elas se tornam mais importantes, a gente tem que deixar de lado. E esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje. Deus te abençoe.